Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Que alegria poder estar de volta com vocês aqui na formação teológica Imagine. Eu, particularmente, estou muito empolgado para esse que é o módulo 11. Olha só, quero te dar o parabéns, você já concluiu até aqui 10 módulos. 10 módulos. Vamos começar mais um ciclo aqui com um tema muito importante: evangelismo e discipulado, transformando vidas e multiplicando o reino. Deixa eu chamar a sua atenção, antes da gente começar a aula, antes da gente começar esse módulo, porque esse módulo vai exigir de você, como aluno, uma prática. Você precisa realmente colocar em prática aquilo que você vai aprender nesse módulo. E aí, quando eu falo prática, não é dia a dia, não é isso que você tenha aprendido nos outros módulos, tá? Mas em algo mais intuitivo, algo mais sugestivo, proposital, porque de fato o que você vai aprender aqui vai ter muito valor para a sua vida. Amém? Então, nós vamos começar aqui hoje a aula 124, mas durante esse módulo eu quero te desafiar a realmente turbinar essas nossas aulas. E aí o que você vai fazer? Você vai deixar um comentário, você vai pegar essa aula e enviar para alguém. Os meus familiares eu já estou enviando para todo mundo, né, a formação, isso que a igreja está oferecendo, está disponibilizando para a sua vida. E pode falar, você já aprendeu muito, não já? Em pouco mais de 100 dias, 120 dias, olha que transformação que as escrituras trouxe para você. Vamos lá? Vamos começar esse módulo? Esse módulo, uau, nós vamos aprender muita coisa. Vamos aprender sobre os métodos de evangelismo. Você vai aprender a evangelizar as pessoas de forma simples, sabe? De dinâmica, tá? Eu vou trazer aqui como organizar eventos evangelísticos, como os tipos de evangelismo que você pode fazer, né? Vou trazer também esse tema tão importante que é o discipulado, como fazer um discipulado eficaz, certo? Então é por isso que esse módulo você precisa agir, porque é o evangelismo que traz o crescimento para o reino de Deus. Então, cada compartilhamento que você fizer, mais ainda esses vídeos vão alcançar ainda mais pessoas. Então, posso contar com você? Que Deus te abençoe. Então, vamos lá. A aula de hoje, aula 124, nós vamos falar sobre o papel do evangelismo na grande comissão. O objetivo dessa aula é eu e você, a gente compreender aqui juntos que evangelizar é obedecer a um chamado de Cristo para levar o evangelho a todas as nações. Deixa eu já te dar esse aviso, porque nós vamos tratar esse assunto durante todo esse módulo. Evangelismo é um chamado para todos. Por mais que o evangelista é um dom ministerial, é um dos 5 dons ministeriais, o evangelismo, o ato de evangelizar, é um chamado. Então, você que chegou aqui, talvez na aula 124, tentando descobrir qual é o seu chamado, finalmente chegou. Esse é o seu chamado: espalhar as boas novas em todas as nações. Aonde Deus te enviar, qual é o seu chamado? Contar a boa notícia do que Jesus fez por nós. Então vamos lá? Primeiro vamos entender aqui que essa é uma ordem dada por Jesus, é uma ordenança, o evangelismo. Olha o que Mateus 28, 19, 20 diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então está aqui uma fala do próprio Jesus nos dando uma comissão, nos dando uma missão, um chamado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, essa grande comissão é um chamado para todos os cristãos. Você está tendo essa aula aqui para aprender de uma vez por todas que o seu chamado, uma das últimas palavras de Jesus antes de ir para os céus, foi esse chamado: vão e façam discípulos. Então nós precisamos romper, talvez, com essa paralisia ministerial de tentar procurar algo específico. Aqui está algo mais geral.
tudo que nós vamos fazer, tudo que nós estamos fazendo, inclusive essa aula, esse compartilhamento que você vai fazer com essa aula, é um ato evangelístico, cumprindo a grande comissão. Então, evangelizar não é apenas informar, nós vamos aprender isso. Também é caminhar junto, porque é fazer discípulos. Fazer discípulos. Tá vendo como que Jesus ele mostra aqui o processo? Participe do processo. Porque esses que ainda não sabem precisam saber e aprender a continuar. Olha aqui que Charles Spurgeon disse essa frase, sou apaixonado por ela, olha, todo cristão é ou um missionário ou um impostor. Meu Deus, que frase, né? Todo cristão é ou um missionário ou um impostor. Quando você ouvir eu falando aqui sobre missionário, um missionário não é somente aquele que vai lá para o Paquistão, igual nós somos como igreja, para o Malau, para a África, para outras nações, em uma missão. Não, missionário é aquele que recebeu uma missão dos céus. E todos nós somos missionários. Amém? Então, ou você, ou eu e você somos missionários, como cristãos, estamos em missão aqui na Terra, ou, infelizmente, somos impostores. Então, de fato, o que nós precisamos compreender? Que a nossa vida, ela é uma missão contínua, onde você está no campo missionário. Aonde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, no meio dos seus vizinhos ali, né, nas atividades do dia a dia, ali é o seu campo missionário imediato. Claro que tem alguns campos onde Deus nos envia de uma maneira mais específica, intencional, mas, de fato, nós precisamos buscar de forma intencional ensinar e discipular aqueles que estão conhecendo a fé. Então, é uma missão, compreende? Passando aqui em diante, o evangelismo, além de ser um chamado para todos, ele precisa ser entendido como algo a ser obedecido. É com obediência. Obedecer ao chamado de Cristo, para quê? Para proclamar as boas novas. Olha o que Marcos 16:15, aqui, trazendo mesma palavra de Jesus, porém em outra perspectiva. E disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as nações. Então, o evangelizar é um ato de amor. Nós precisamos entender isso. A nossa caminhada, ela precisa ser uma caminhada evangelística. Você que é cristão, você que recebeu Jesus, não é só para o seu benefício. O propósito é de Deus e ele vai usar a sua vida para alcançar outros. Então imagina se não tivesse uma pessoa para ser usada para você se achegar a Deus. Até hoje nós estaríamos na perdição. Então, essa questão também é uma resposta à obediência direta ao chamado de Jesus. Nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor trouxe para nós como ordenança. Então, diante disso, já que é uma ordenança, não é opcional. Anotei aqui, isso não é opcional para o cristão. Evangelizar não é uma opção, não é algo que é só para os evangelistas, não, é para você que está me assistindo, é para você que recebeu o vídeo de um dos alunos da formação teológica Imagine, é para qualquer crente na face da terra, independente da nação que você tiver. Anunciar o evangelho é parte da nossa identidade como discípulos. John Stott, também um evangelista famoso, olha o que ele disse: a missão na terra é consequência lógica da autoridade de Cristo. Se ele é o Senhor, temos de ir. Temos de ir. A autoridade vem de Cristo, ele é o Senhor. Não foi isso que você orou? Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Então, nós precisamos ir. A gente tem que encarar de fato o evangelismo, meus irmãos, como uma expressão prática do amor leal e incondicional de Cristo. Ele foi o primeiro a vir e trazer as boas novas. Ele veio trazer as boas novas e nos entregou em nossas mãos realmente esse poder. Logo para frente vai aprofundar mais esse versículo, mas a Bíblia diz que eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então você quer fluir no poder de Deus?
Tire o evangelismo da gaveta. Anota isso aí. Anota isso aí. Se você quer ver o poder de Deus agindo através da sua vida, tire o tema evangelismo da gaveta. Para algumas pessoas eu sei que é assim, tá até empoeirado. Então tá na hora de realmente colocar óleo aí nas juntas, começar a caminhar, porque Deus te chamou. O Senhor te chamou. Então, prosseguindo aqui, a gente precisa entender o impacto do evangelismo na expansão do reino. Quando eu e você entendemos isso, tiramos o evangelismo da gaveta, aí sim a gente começa a colaborar, somos colaboradores do reino. O reino cresce, meus irmãos, não porque uma placa de igreja está ficando famosa. Não. A placa de igreja não adora a Deus. São as pessoas que se reúnem naquele lugar. Então, convide o máximo de pessoas. A igreja, ela cresce quando os crentes cumprem a sua missão, que é o quê? Espalhar as boas novas. Espalhar as boas novas. Olha o que Atos 2:47 diz: e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, quem que acrescenta? É o Senhor. É o Senhor. Quando nós compartilhamos o evangelho, vidas são transformadas. Você não tem noção o poder que tem nessa afirmação. Quando você decide, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Eu não quero ficar somente num banco de uma igreja o resto da minha vida recebendo os benefícios do altar. Não, usa a minha vida. Talvez num estacionamento, no seu ministério, talvez na sua família, certo? Dessa maneira o reino de Deus se expande, tá? Então, a história da igreja, ela prova muito isso, que ela só se expandiu quando os evangelistas entenderam, quando os cristãos entenderam, precisamos anunciar o evangelho. Mesmo em meio à perseguição, não dá para eu falar, eu escrevo cartas. Hoje em dia, não dá para você, talvez, pregar numa praça por questão de vergonha, use as redes sociais. Nós vamos entrar nesse tipo de evangelismo. Então, onde há o evangelismo fiel, há crescimento e renovação espiritual. A gente vê a cada dia mais o corpo se renovando, entrando pessoas novas, os mais velhos ensinando os mais novos, e assim a igreja vai alcançando realmente o seu propósito. Olha o que o Wayne Grudem define em seu livro de Teologia Sistemática. O crescimento do reino de Deus na Terra ocorre principalmente pela proclamação fiel do Evangelho, pela transformação de vidas pelo Espírito Santo. Tá vendo aqui? Olha só, o seu testemunho, a sua história de conversão, ela faz parte do plano de Deus para crescimento da igreja. Para crescimento. O que Deus ama aqui na terra é a sua noiva. A noiva, quando Jesus voltar, ele vem buscar a noiva. Então, nós que somos noiva de Cristo, nós temos uma herança para receber da parte do Senhor, nós precisamos entender que o nosso testemunho faz parte. Então, o que você precisa entender? Cada oportunidade de evangelho é uma semente plantada para o avanço do reino. Quando você planta, certamente vai colher lá na frente. O evangelismo, nós precisamos entender também, o evangelismo ele é não somente uma ordenança, não somente algo que nós precisamos ter ali como obediência ao Senhor, mas também ele é uma expressão de amor, tá? O desejo que todos conheçam o amor de Deus. Olha o que João 3,16, talvez você consiga até recitar isso aí de cor comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aqui João escreve muito bem que a extensão do amor de Deus, ela é capaz de abraçar todo mundo, de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Essa é a boa notícia. Então, evangelizar é compartilhar o maior ato de amor da história. O maior ato de amor da história. Imagine você descobriu a história, a história mais interessante, mais linda, mais emocionante de amor. Você viu um filme.
Pode falar comigo, pode confessar. Quando você sai do cinema, depois de assistir um filme maravilhoso, ficou lá 3 horas, 2 horas, qual que é a primeira coisa que você faz? Você não recomenda para uma pessoa? Nossa, que filme maravilhoso, você tem que ir, vai lá, assiste, sua vida vai mudar. É exatamente isso. É compartilhar o maior ato de amor da história. Deus enviou Jesus para salvar eu e você, meros pecadores. Então, falar do evangelho é desejar que outros experimentem a vida e o amor. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí a Bíblia também continua depois dizendo que Deus é amor. Se Deus é amor, nós precisamos apresentar Jesus como caminho para se achegar a Deus. Glória a Deus. Olha o que John Stott disse. O evangelismo é a maior expressão do amor de Cristo, do amor cristão, pois deseja-se que o próximo conheça a melhor dádiva que existe, a salvação em Cristo. O que nós precisamos realmente de forma mais desesperada, meus irmãos, é apresentar para o mundo que existe uma história linda e bonita para cada um de nós. Por mais que a gente possa estar nos meros sofrimentos da vida, meu irmão, nada se compara a um estalo de Deus, a uma palavra que Deus derrama sobre a sua vida, né? Então, nós precisamos caminhar sobre essa verdade. E por isso, a gente tem que orar. Orar para quê? Para que o seu coração se encha de compaixão. Essa aula, o clamor dela, apresentando para você aqui, talvez tirando da caixinha realmente o que é um evangelismo, você precisa entender isso. O nosso coração precisa encher de compaixão. Encher de compaixão. Do menos pecador ao mais pecador que você possa conhecer. Você tem noção que Jesus, ele inaugurou os céus com um ladrão? Até na cruz Jesus fazia evangelismo. Até no momento maior de dor, o corpo todo flagelado, com vergonha, tendo passado para o maior teste de todos os tempos, ele amou. Ele viu alguém que precisava saber da notícia. Ei, ladrão, ainda hoje você vai encontrar comigo no paraíso. Ainda hoje, certo? E aí, caminhando aqui para o final, o evangelismo, ele é uma capacitação para testemunhar com poder, mas o poder de quê? Do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo no evangelismo é fundamental, viu, meus irmãos? Então, por mais que nós enchamos de compaixão o coração, não é fazer caridade. Evangelismo não é caridade. Evangelismo é espalhar as boas novas, né, de Deus. E aí, quem que age no evangelismo? Não é a sua maneira, talvez bonita de falar, ou feia, né? Porque é difícil, eu sei que é difícil falar para as pessoas, mas entenda isso, quem vai te usar é o Espírito Santo. Realmente, não confie em você, confie no Espírito Santo. Olha só, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui está o prelúdio de Atos capítulo 2. O primeiro ato da igreja foi um ato evangelístico, missionário. Só ali, se eu não me engano, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas, de 3 a 5 mil. Me perdoa aqui, não trouxe a anotação aqui no material, mas presta atenção, uma palavra é capaz de salvar toda uma cidade, uma família. A sua vida, ela realmente tem valor, não porque, nossa, nós somos casa favorita, não é isso. O valor que nós temos é em ser ferramenta nas mãos do Senhor. É um privilégio poder participar disso e ser usados pelo Espírito Santo. Realmente, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos dá sabedoria, poder para anunciar o Evangelho com sabedoria, meu irmão. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo por várias vezes aconteceu isso. Eu estar conversando com a pessoa, eu entrar no assunto, eu estou assim, eu nem sei por que eu estou falando isso. Mas Deus manda te falar isso, você está acontecendo, deixa eu orar pela sua vida. E depois daquilo, a vida da pessoa se transformar. Porque é o Espírito Santo em que é esse motor, agente
do evangelismo, tá? Então, não é apenas esforço humano, é força do Espírito Santo. Nós somos os seus instrumentos. Wayne Grudem define que o Espírito Santo não apenas dá poder para testemunhar, mas também trabalha no coração dos ouvintes, convencendo-os da verdade do Evangelho. Você aprendeu isso nos módulos passados com o nosso pastor Walter, sobre a figura do Espírito Santo. É ele que convence, não somos nós, tá? É ele que convence. Então, precisamos depender, concluindo aqui, depender diariamente do Espírito Santo para nos guiar nas nossas palavras, mas ele não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Talvez o tema evangelismo está na gaveta. Você, aluno da formação teológica, imagine. Chegou o momento de colocar em prática o que você aprendeu nos últimos 120 dias. 1/3 do seu ano já se passou você estudando. E agora? O que você vai fazer com isso? Está na hora de você começar a anunciar na sua simplicidade. Na sua simplicidade. Entendendo que evangelizar é obedecer, é cumprir uma ordenança. Que o Senhor, você lembra o que a gente leu no início da aula? O Senhor Jesus disse, garantiu, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quem vai estar com você, irmão, anunciando o evangelho é o próprio Jesus. É o próprio Jesus, tá? Então, esse evangelismo é essa expressão de amor de Deus por todas as pessoas, e nós não estamos fazendo sozinhos, estamos fazendo pela ação e capacitação do Espírito Santo. Amém? Essa foi só uma aula introdutória, realmente para tirar as teias de aranha, porque nós precisamos realmente colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu espero que tenha sido bem claro. Na aula seguinte, nós vamos trazer aqui os diferentes métodos de evangelismo. Vou até trazer umas ferramentas para você evangelizar com mais simplicidade, mas a partir de hoje, comece realmente a usar todas as ferramentas que Deus tem colocado na sua mão para realmente concluir e cumprir a grande comissão. A sua vida tem um propósito, você tem um chamado, e é evangelizar todas as nações. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã para a nossa segunda aula desse módulo 11, que vai ser também poderosíssima. Que Deus te abençoe e até amanhã.